Olá e boas-vindas a mais uma investigação aprofundada nas engrenagens das leis e dos sistemas que, é, que moldam a nossa sociedade. Olá, é muito bom estar aqui de novo para mais essa análise. Hoje, temos pela frente uma análise bem detalhada sobre um tema que, à primeira vista, pode soar como um labirinto de jargões jurídicos para muita gente. Mas, na verdade, é o ponto exato onde o poder esmagador do Estado colide de frente com a propriedade privada. Exato. Estamos falando da desapropriação. Isso. E mais especificamente, da atuação técnica implacável que é necessária para fixar a chamada indenização justa, prévia e em dinheiro. É um campo de batalha jurídico fascinante, porque quando o poder público decide que precisa de um espaço privado para construir uma rodovia transcontinental ou uma represa ou um novo complexo hospitalar, Ele não pode simplesmente arrombar a porta. de jeito nenhum, ele não tem o direito de tomar as chaves e expulsar quem está lá dentro. A sociedade civil construiu um mecanismo muito robusto, sabe, de freios e contrapesos para evitar que o interesse público se transforme numa tirania estatal. Com certeza. E para guiar nossa conversa de hoje, a base dessa análise é o curso livre da Sala do Corretor. Ministrado pelo professor Fernando de Queiroz. Exatamente. Focando especificamente no módulo 1, tópico 4. E a nossa missão aqui não é ficar lendo artigos de lei como se estivéssemos numa, sei lá, numa sala de aula monótona. Ninguém quer isso. O objetivo é decodificar a realidade prática de como o Estado age quando precisa tomar uma propriedade. E quais são os escudos reais, os laudos e as perícias que protegem o cidadão para garantir que ninguém saia arruinado dessa história. Então vamos desvendar isso. Vamos lá. É essencial. É vital para quem escuta a gente entender como o direito fundamental à propriedade sobrevive no mundo real. E a linha entre o progresso coletivo e o confisco arbitrário é muito tênue, né? A desapropriação é uma ferramenta inescapável para o desenvolvimento urbano e rural. As cidades precisam crescer. Precisam. Infraestruturas precisam ser instaladas. O grande desafio é como fazer isso sem destruir o patrimônio que alguém levou uma vida inteira para construir. É por isso que a atuação técnica, a frieza dos cálculos periciais e a avaliação mercadológica são tão vitais. Sem essa matemática rigorosa, a justiça seria só um conceito abstrato. Na teoria, soa muito bem. A gente tem o nosso escudo máximo, que é a Constituição de 88, mais especificamente o artigo 5º, inciso 24. A regra de ouro ali estipula que a indenização tem que ser justa, prévia e em dinheiro. Isso mesmo. Justa, prévia e em dinheiro. Mas a gente sabe que quando a máquina do Estado entra em movimento, a realidade costuma ser bem mais áspera. Como a lei garante que esse pagamento seja realmente justo na prática e não só uma esmola governamental? O que é fascinante aqui é que essa norma constitucional não é uma mera carta de intenções. No direito, a gente chama algumas regras de programáticas, que são aqueles objetivos poéticos que o Estado vai tentar alcançar num futuro distante. Tipo promessa de campanha? Tipo isso. Mas não é o caso da desapropriação. Essa exigência de indenização justa, prévia e em dinheiro tem eficácia plena e aplicabilidade imediata. É um muro de concreto mesmo contra o poder expropriatório. Ou seja, se o Estado alega necessidade pública para tomar um imóvel, Ele esbarra no dever inegociável de compensar a perda patrimonial com uma exatidão cirúrgica. e essa exatidão cirúrgica da palavra justa é o que muitas vezes gera embates judiciais de décadas, porque o Estado sempre vai querer pagar o mínimo possível para poupar os cofres públicos. Enquanto o proprietário acha que o imóvel dele vale ouro, Exato. Como se resolve esse cabo de guerra? pelo princípio da reparação integral. Isso está ancorado fortemente na vedação ao enriquecimento ilícito, lá no artigo 884 do Código Civil. Certo. O conceito de justa significa recompor o patrimônio de quem perdeu o imóvel, de tal forma que a pessoa sai da desapropriação com exatamente o mesmo poder aquisitivo que tinha no dia anterior. Então, a ideia é que o proprietário possa ir ao mercado e comprar o imóvel idêntico. Perfeito. Se o Estado paga menos, ele está enriquecendo ilicitamente às custas de um cidadão. Mas a via de mão dupla também existe. Como assim? Se o cidadão recebe mais do que o imóvel vale, quem está sendo roubado é a sociedade que paga os impostos.
O valor tem que cobrir o prejuízo exato. Nem um centavo a mais, nem a menos. Entendi. Agora, quando não tem acordo, e a gente sabe que frequentemente as propostas iniciais do governo são rejeitadas, o jogo vai para os tribunais. Aí entra o Decreto-Lei número 3.365 de 1941. Nossa base legal, antiga, mas vigente. Sim, ele dita as regras de como esse valor indenizatório é fixado com a ajuda de um perito judicial. É a hora em que a ciência da avaliação imobiliária substitui a negociação de balcão. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Ah, a exceção. Sim, existe uma exceção notável a essa regra do pagamento em dinheiro vivo, que é a desapropriação para fins de reforma agrária baseada no artigo 184 da Constituição. Como o Estado manobra isso sem ferir o princípio da justiça indenizatória? A reforma agrária tem uma dinâmica completamente separada, porque ela atende a uma política de Estado focada em reestruturação fundiária e na função social da propriedade rural. O artigo 184 autoriza que a chamada terra nua, Que seria o solo cru? isso, o solo sem nenhuma modificação ou construção, ele permite que a terra nua seja paga com títulos da dívida agrária, os famosos TDA. Que são papéis do governo. Papéis que são resgatáveis em prazos que podem chegar a 20 anos. A lógica é que o Estado não teria liquidez, não teria dinheiro em caixa para comprar latifúndios inteiros em dinheiro vivo para poder redistribuir essas terras. Mas espera aí. Vamos imaginar uma fazenda gigantesca que foi alvo de desapropriação para a reforma agrária. O proprietário pode até receber a terra nua em títulos para resgatar a perder de vista. Mas e se ele passou os últimos 10 anos investindo milhões ali? Em infraestrutura, você diz? É, tipo galpões de alta tecnologia, um sistema de irrigação por pivô central de última geração, quilômetros de cercas elétricas, a própria sede da fazenda. O Estado também paga essa infraestrutura toda com papéis? De forma alguma. E esse é o detalhe crucial que separa o confisco de uma política pública legítima. A Constituição traça uma linha vermelha muito clara. Qual é a linha? Enquanto a terra nua é compensada com os títulos, as benfeitorias úteis e necessárias continuam obrigatoriamente sendo pagas em dinheiro vivo. Ah, então a infraestrutura é dinheiro na mão. Sim, porque essas benfeitorias representam o capital injetado, o esforço físico, a tecnologia e a mão de obra que o proprietário efetivamente aplicou naquele espaço. O direito protege esse investimento palpável. Faz todo sentido. Assim, a reforma agrária avança, mas o capital que o produtor rural imobilizou naquelas melhorias é devolvido em moeda corrente. Exatamente, para que ele possa pegar esse dinheiro e reinvestir em outro lugar. Isso nos obriga a olhar com lupa para a matemática da indenização. O perito tem que entrar na propriedade e começar a fatiar o que tem valor. O primeiro componente é óbvio, né? O valor de mercado. Sim, o básico. Aquilo que o imóvel alcançaria em condições normais de negociação. Considerando zoneamento urbano, potencial construtivo, estado de conservação, até aí, tranquilo. Mas e quando o Estado não precisa de tudo? Aí o cálculo muda bastante. Porque e se a obra pública for uma rodovia que simplesmente rasga a propriedade ao meio e o dono continua dono de duas metades? Isso nos leva ao conceito de área remanescente. Como o perito calcula esse prejuízo? Não é só fazer uma regra de 3 simples, certo? Longe disso. A área remanescente é, na prática pericial, um dos cálculos mais complexos que existem. E fascinantes também. Imagine exatamente esse seu cenário. Uma fazenda produtiva de 100 hectares. Aí o governo decide passar uma linha férrea bem no meio. E desapropria só 10 hectares para a linha. O leigo diria, bom, o Estado paga por 10 hectares e o proprietário fica feliz com os 90 que sobraram. O problema é que a logística da propriedade foi completamente aniquilada. Claro. Os tratores que antes cruzavam a fazenda em 5 minutos, agora precisam rodar 20 quilômetros até a passagem de nível mais próxima. Precisamente. A fonte de água pode ter ficado de um lado e o pasto do outro. O formato do terreno que sobrou pode ter ficado tão irregular que as máquinas agrícolas não conseguem nem manobrar direito. Ou seja, aqueles 90 hectares que sobraram não valem mais a mesma coisa. Proporcionalmente, não. A produtividade caiu, os custos operacionais subiram, a jurisprudência garante que essa desvalorização brutal da área remanescente seja indenizada. Mas não é só falar que desvalorizou, né? Não. O perito precisa comprovar isso.
por métodos técnicos muito rigorosos, o nexo causal. Ele tem que desenhar a linha direta mostrando que a intervenção do Estado foi a causadora exclusiva daquela perda de valor comercial na parte que não foi desapropriada. E nessa mesma linha de buscar o prejuízo invisível, a gente chega aos lucros cessantes. A ideia de que o Estado tem que pagar pelo dinheiro que o proprietário deixou de ganhar por causa da desapropriação. Esse é um terreno perigoso. Pois é. Vamos brincar com um cenário hipotético aqui. Digamos que eu tenha um terreno baldio na beira de uma rodovia secundária e receba notificação de desapropriação. Eu posso chegar para o juiz e dizer, olha, eu ia construir um shopping center de luxo e ia faturar milhões por mês nos próximos 30 anos. E agora o Estado tem que te indenizar por essa fortuna. Isso. Cola esse argumento. Você pode até tentar, mas a jurisprudência vai obliterar essa alegação em segundos. Lembra da vedação ao enriquecimento sem causa? Lembro. Ela funciona como um filtro implacável. Os lucros cessantes exigem prova objetiva, prova concreta de um prejuízo financeiro direto e atual. Me dá um exemplo de quando funciona. Por exemplo, se o imóvel desapropriado já abriga uma fábrica em plena operação e essa fábrica precisou paralisar as atividades, ou imóveis comerciais que já estavam alugados, gerando renda comprovada todo mês. Aí sim, há espaço para lucros cessantes. Mas os meus sonhos de ter um shopping não entram na conta. Não, meras expectativas de ganho, sonhos de empreendedorismo futuro e valorização hipotética são sumariamente rejeitados. O direito indeniza realidades prejudicadas, não fantasias comerciais. Fica muito claro que ganhos especulativos ou danos indiretos sem comprovação estão totalmente fora da mesa. O que nos leva a um conceito que eu considero um dos grandes trunfos jurídicos de todo esse sistema. A database? Isso, a database da avaliação. Para quem vê de fora, parece só um detalhe burocrático no calendário do processo. Mas é, na verdade, a âncora de segurança de todo o sistema indenizatório, não é? Sem dúvida. Se conectarmos isso ao panorama geral de como as cidades se desenvolvem, a importância da database da avaliação se revela monumental. Explica melhor como ela funciona. A database é, via de regra, o momento em que ocorre a emissão provisória na posse, ou seja, quando o Estado efetivamente entra no imóvel, ou a data em que o perito realiza a avaliação. Tá. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram que o valor da indenização deve refletir a realidade estrita daquele momento específico. Porque, do contrário, a gente estaria lidando com um paradoxo econômico bem bizarro. Pensa num projeto de uma nova linha de metrô. No segundo em que o governo anuncia a obra, o mercado imobiliário da região entra em frenesi. Os imóveis valorizam astronomicamente da noite para o dia. Exatamente. A regra da database proíbe que a indenização incorpore essa valorização que aconteceu por causa da própria intervenção estatal. É o princípio mais lógico de proteção ao erário, aos cofres públicos. Imagina se o Estado utilizasse uma avaliação com data posterior à implementação da obra. O dinheiro dos impostos de toda a sociedade estaria sendo usado para pagar ao proprietário por um benefício econômico que o próprio Estado gerou. O governo estaria comprando a própria valorização que criou. É insano. Insano e injusto. A database congela o tempo. Ela garante que o perito faça uma fotografia financeira do imóvel antes ou no exato momento em que o Estado bateu a porta. Isso elimina qualquer flutuação de preço, para mais ou para menos, provocada pela notícia da obra pública. É um mecanismo brilhante para proteger o dinheiro público de virar alvo de especuladores. Mas, já que a gente está falando de como o tempo afeta o dinheiro, a gente tem que abordar um dos aspectos mais polêmicos. Os juros. Sim, os juros que tornam as desapropriações tão caras e demoradas. Processos de desapropriação no Brasil não são exatamente conhecidos pela rapidez. Muitos se arrastam por uma década, às vezes 15 anos. Ou mais. E é aí que duas categorias de juros entram em cena. E muitas vezes acabam sendo mais altas que o próprio valor principal da propriedade. Estamos falando dos juros compensatórios e dos juros moratórios. Por que essas duas taxas são um ponto de tensão tão gigantesco nos tribunais? Porque elas corrigem danos completamente diferentes. E o impacto financeiro de somar isso ao longo de 15 anos é colossal. Vamos começar pelos juros compensatórios, então. A base deles não é o atraso no pagamento, mas a privação do uso. Lembra que a gente falou da emissão provisória na posse? Lembro, quando o Estado entra no imóvel logo no início. Isso. O juiz defere isso e o proprietário perde a posse na hora. Perde a fruição econômica.
Ele não pode mais plantar, alugar ou morar lá. Só que ele ainda não recebeu o valor total e final da indenização. Ele recebeu só aquele depósito inicial. Exato. Os juros compensatórios servem para remunerar o capital que o proprietário deixou de explorar durante todo esse tempo em que ele ficou sem o imóvel e sem a totalidade do dinheiro. Entendi. E onde entram os juros moratórios nessa equação de longo prazo? Os juros moratórios são a punição clássica pelo atraso, pela mora do Estado. Eles incidem sobre a diferença entre aquele valor inicial que o governo depositou em juízo e o valor final. O valor real e justo que o juiz fixou anos depois, baseado no laudo do perito. Isso. O Estado tem um prazo para quitar essa diferença por meio do sistema de precatórios. Se não pagar no prazo constitucional, a máquina dos juros moratórios começa a girar. Então, deixa eu ver se eu entendi a matemática da coisa. Se o governo depositou R$ 1 milhão no começo do processo, mas 15 anos depois a justiça decide que o imóvel valia, na verdade, 3 milhões, O Estado não deve só a diferença de 2 milhões. ele deve esses 2 milhões acrescidos de juros compensatórios por todos os anos de privação da posse, mais os juros moratórios se houver atraso na quitação do precatório, e ainda a correção monetária para repor a inflação. A matemática se torna explosiva. Uma diferença inicial que parecia pequena pode virar um rombo milionário para os cofres públicos, devido à passagem do tempo. É por isso que a atuação na primeira fase da avaliação é tão crítica. Se o valor inicial depositado pelo Estado estiver muito fora da realidade, a conta de juros no final vai ser estratosférica. Então, o que tudo isso significa? Significa que a responsabilidade é imensa. Sim, colocando todas essas peças na mesa, a garantia constitucional, a exclusão de ganhos especulativos, a matemática da área remanescente, o congelamento do tempo pela database e a pressão esmagadora dos juros. Fica evidente que o peso inteiro do sistema repousa sobre os ombros de profissionais altamente especializados. Sem dúvida. O papel do perito judicial e dos assistentes técnicos não é só preencher planilhas. A atividade pericial nas desapropriações é o epicentro do processo. O perito não pode errar. Não. Ele precisa justificar cada centavo com rigor metodológico inquestionável. Separar meticulosamente o que é terra nua e o que é benfeitoria, especialmente lá na reforma agrária. Expurgar as influências especulativas e ancorar o laudo firmemente na database correta. É quase que construir uma fortaleza, né? É bem isso. O laudo pericial precisa ser uma muralha técnica tão bem fundamentada que seja capaz de resistir aos ataques de todos os lados. Tanto dos advogados do expropriado, que querem maximizar os valores, quanto dos procuradores do Estado, que têm o dever de contestar qualquer excesso. A própria base desse nosso estudo conclui que a avaliação imobiliária nesses casos transcende a engenharia ou economia. Ela é um instrumento de concretização do direito fundamental à justa indenização. É o que dá vida à lei. Sim, porque sem o rigor do perito, a Constituição Federal, com aquelas promessas lindas do artigo 5º, seria só uma peça de ficção impotente diante das retroescavadeiras do governo. O perito atua, literalmente, como o tradutor que converte uma garantia constitucional em números reais. É a materialização da justiça através da ciência exata. Um laudo falho, metodologicamente frágil ou influenciado por pressões, ele não gera só um erro financeiro, ele gera uma inconstitucionalidade prática. Alguém vai sair muito prejudicado. Ou o Estado vai praticar um confisco disfarçado, esmagando o cidadão, ou vai praticar um desperdício imenso de dinheiro público, prejudicando toda a sociedade. A responsabilidade técnica, ética e científica do avaliador é a espinha dorsal que mantém o equilíbrio de tudo isso. Chegando ao fim dessa nossa análise detalhada das engrenagens da desapropriação, fica uma clareza absoluta. A intervenção estatal na propriedade privada não é um ato de pura força bruta. Pelo menos não deve ser, numa democracia consolidada. É um procedimento de alta precisão técnica. Um equilíbrio muito delicado. Muito. A necessidade de construir estradas, escolas e garantir a função social da terra precisa coexistir com o respeito inviolável ao patrimônio individual. As regras do jogo formam a barreira que impede que o poder público atropele os direitos fundamentais em nome do progresso. A compreensão dessas regras garante que a sociedade permaneça atenta. E protegida contra os excessos do Estado. Mas, sabe, isso levanta uma questão importante.
Algo profundo para a gente que escuta continuar pensando além das leis vigentes. Qual seria a reflexão? Bom, se toda a segurança da desapropriação repousa sobre a estabilidade de uma database e na captura de um valor de mercado em condições normais, como essa matemática da justa indenização vai se comportar diante de crises macroscópicas imprevisíveis? Como assim? Imagina uma situação em que o Estado decida desapropriar uma região imensa logo após o colapso de uma bolha imobiliária que distorceu todos os preços, ou na iminência de impactos climáticos severos que alteram drasticamente o valor das terras quase da noite para o dia. O mercado fica caótico. Exato. Até que ponto o mercado altamente instável e vulnerável a choques globais desafia a capacidade da engenharia legal e dos peritos de encontrar um valor que seja de fato inquestionavelmente justo no momento da intervenção. A estabilidade do conceito de justiça pode sobreviver à volatilidade extrema do mundo real? É uma reflexão inquietante. Muito. E que mostra os desafios futuros da profissão. E é absolutamente necessária para a gente perceber que o direito e as metodologias de avaliação não podem ser estáticos. Eles precisam estar em constante evolução para acompanhar as rupturas da realidade econômica e climática. Com certeza. Bom, foi uma investigação aprofundada, fantástica nos bastidores de um dos maiores confrontos legais e técnicos que existem. O Estado de um lado e o patrimônio individual do outro. Fica o convite para que a reflexão continue, alimentando a curiosidade essencial sobre as regras que estruturam a nossa vida em sociedade. Agradecemos a quem nos escuta pelo tempo dedicado a esta imersão. Foi um prazer. Até nossa próxima análise. Tchau!